tentou falar um pouquinho mais do lado ecológico, a biologia do negócio, tá? E os meninos agora, Elcio vai falar um pouquinho do lado agro, do lado comercial. Depois Arnaldo vem um pouquinho falar da parte mais de manejo, essas coisas. E a gente fecha hoje essa manhã. Depois a gente almoça junto. E de tarde a gente tem uma visita técnica lá no meliponário da gente, tá? Hoje a gente vai fazer manejo? Não. Hoje é uma aula inicial para a gente estar trocando informações, falando um pouquinho. E aí a gente vai marcar uma segunda agenda, que é a fase 2 do nosso treinamento, para a gente vir montar isca de captura, a gente cozinhar alimentação, da gente abrir a caixa, de fazer limpeza, de preparar material de captura, o líquido que a gente usa, o atrativo. Então nessa segunda etapa a gente vai para a prática. Hoje fica mais conceitual com uma visita técnica, beleza? É assim então. Tem que combinar. Bom dia a todos. Bom dia. Pronto, eu sei que essa parte da manhã aí a gente falou, né, bastante sobre as nossas abelhas sem ferrão. Isso é muito importante, a gente conseguir, né, compreender. A gente sabe que a gente não consegue compreender o tempo todo, assim, no início, né, para quem está começando, mas eu vou fazer o máximo para que vocês possam compreender um pouquinho sobre o nosso trabalho em relação à apicultura. É algo que, como a gente estava falando de abelhas nativas, né, abelhas sem ferrão, a gente vai observar que agora a gente vai falar de abelhas o quê? Com ferrão. E elas são muito importantes para a nossa vida, para o nosso trabalho e também para a natureza. Até porque tem um objetivo muito importante, que é a gente poder conciliar natureza e abelhas, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, algo que Dayara estava falando um pouquinho, que fala a respeito do mel, né? Normalmente a gente coloca isso na rotulagem, é para que as pessoas tenham essa observação em relação à cristalização e como é que a gente vai definir ou ter uma certeza de que o mel é falso ou verdadeiro. Por exemplo, tem algo na farmácia que chama iodo e ele é um líquido. Então, se você compra um mel que ele não tem, que ele não é verdadeiro, foi feito em casa, né, fabricado pelas pessoas, o que acontece? Quando você coloca num copo, coloca 3 gotinhas de iodo, aquele mel fica preto na hora. Questões de milésimo de segundo aquele mel está preto. Então, descarta-se que seja mel, ok? O mel verdadeiro, natural das abelhas, orgânico, ele não acontece isso. Você pode colocar as mesmas 3 gotinhas, ele vai continuar sendo o mesmo mel, ok? Então, em relação à cristalização, ela ocorre sim do mel natural, porque o mel concentra muito açúcar, né? É doce, vocês sabem disso. Então, quando isso ocorre, qual que é o conselho que a gente sempre indica para os nossos clientes? Que eles vão e façam aquele banho-maria. Pega uma panelinha, não deixa a água ferver, coloca aquela vasilha ali e dentro de alguns minutos o mel vai voltar ao estado normal. O mel não pode pedrificar. Quando pedrifica, sinal que não é o que? Mel, ok? Então vamos lá. Manejo integrado da apicultura profissional no agro abelhas do Brasil. Por que a gente precisa compreender isso? O que é isso? Agro abelhas. A apicultura está dentro do agronegócio brasileiro. E como está dentro desse aspecto agronegócio, nós precisamos compreender que somos diferentes um pouco da agricultura familiar. De que forma? Por exemplo, a agricultura familiar, ela é subsistência, ou seja, o agricultor planta para abastecer a sua família e vende o que sobra. Na apicultura, por exemplo, no agro abelhas, nós produzimos para a venda, para que a partir dali a gente tenha os nossos benefícios, né, através da apicultura, que é normalmente você realizar os seus sonhos, comprar aquilo que você deseja e por aí vai. Então,
se estamos falando de água, abelhas, tanto que tem uma frase assim, juntos cuidamos do meio ambiente. Eu quero que vocês sejam participativos, vamos participar bastante. Então, se juntos cuidamos do meio ambiente, quer dizer que o apicultor, ele é um parceiro, assim, de grande importância do meio ambiente. Então, se ele é um parceiro, ele tem na sua origem a obrigação de cuidar da natureza ali aonde ele está inserido. Eu fiz ali um apiário. Então, nesse apiário, eu preciso também não apenas utilizar do apiário, mas eu preciso plantar ali em volta daquele apiário. Plantas que vão me suprir, por exemplo, plantas que florescem no inverno, no período de chuva onde as outras não vão estar florindo. Essas plantas que eu vou buscar plantar próximo ao meu apiário, elas vão abastecer nesse período de escassez. Tá dando para vocês compreenderem um pouquinho? Então vamos lá. Aqui embaixo está a Associação dos Jovens Remanescentes Quilombolas da Bahia, que é a nossa entidade, e vou falar muito sobre essa questão do manejo integrado da apicultura, que é quando você reúne o manejo com integração, manejo e pessoa, manejo e meio ambiente, sempre dois. Então, é o nosso método de trabalho dentro da apicultura da AJARP, é trabalhar o manejo integrado, pessoas, comunidade, abelha e meio ambiente. Aqui, a gente tem algo muito importante no item 1, veja como iniciar na apicultura. Isso é fundamental. Se eu quero viver de abelhas, eu preciso saber que eu preciso começar. E se eu preciso começar, claramente, está dando para vocês enxergarem aí? Pronto, claramente preciso compreender cada processo desse. Eu fiz 10 aspectos aqui importantes, que é onde faz você iniciar na apicultura. Então, vamos ao item 1. Participar dos cursos de formação técnica e contatar técnicos que atuam na apicultura para informações e pesquisa de mercado na atividade. Por exemplo, se você quer iniciar na apicultura, é aconselhável que você nunca inicie do jeito que você está. Você não fez nenhuma pesquisa, você não está, por exemplo, não tem informação de como iniciar na atividade. E normalmente... Não veio no nosso curso. Não veio no nosso curso. E o que vai acontecer? Vai fazer tudo errado. E aí os resultados que a gente vai ver lá para frente, que você queria, né, ter na apicultura, por quê? Quando a gente abre a internet hoje e vê um curso de apicultura, o que a gente vê? Por exemplo, olha, você vai faturar 100 mil, você vai faturar isso, você vai... Mas como eu vou faturar isso? Com manejo. E o manejo integrado faz parte desse negócio. A gente compreender que, como estamos no agro, é 10 degraus a mais do que a agricultura de subsistência. Então, estamos falando de agro, estamos falando de coisa grande. E se é coisa grande, por exemplo, o agronegócio, milho, soja, eles plantam porque vê bonito o milho? Eles plantam porque vê bonito a soja? Não. Eles plantam porque eles querem alcançar resultados. A apicultura integrada, ela também precisa que o apicultor tenha essa visão profissional para que ele alcance os resultados daquela atividade. E ele ganha dinheiro com aquilo. Então, vai juntar a questão do amor à natureza, do amor às abelhas, mas também do resultado que você vai adquirir com o manejo que você vai fazer integrado. Então, basicamente, nesse item 1 é isso. Item 2, fazer contatos com apicultores e associações de sua região. É importante a gente entender na apicultura, porque a gente, eu vi vocês falando muito da questão das pessoas que iniciam, né, que fazem de qualquer jeito, que queima a abelha, né, que faz isso, faz aquilo. Normalmente é isso. Nós aprendemos na nossa caminhada, né, desde de criança, que queimava a abelha, né? Ou tem um termo mais assim que as pessoas falam, vou ali queimar a abelha, vou tirar a abelha, ou seja, fazia o quê? Pegava um facho, ia lá na colmeia, na natureza, olha que maldade, que crime, e queimava. Ah, você já fez isso? Eu fiz quando era pequeno. Meu pai me levou para fazer isso. Mas quando você adquire conhecimento, e aí que entra a questão de você conversar com apicultores, não é com meleiros, com apicultores, pessoas que exercem na prática a atividade, ou com associações que vai te dar algo mais específico do que é a atividade da apicultura. Então você começa a fazer as coisas de forma
correta. E se eu quero resultado, eu vi lá na internet que a apicultura, né, dá dinheiro, faz prosperar, faz isso, então eu preciso desde o início ter essa questão de saber como eu vou investir nessa atividade e quais serão, por exemplo, os meus resultados. Basicamente isso. Então, terceiro, adquirir os equipamentos de segurança. A primeira coisa que o apicultor deve adquirir é a sua roupa, né? Eu até peguei aqui, vou fazer questão de pegar, é rápido, que o apicultor ele precisa desses dois elementos. Olha só, por que ele precisa desses dois elementos? A gente tem aqui, por exemplo, a calça é de fundamental importância, né? E temos também o macacão, né? Sem isso aqui a gente não pode mexer com a abelha. De forma alguma. Falou, para quem não conhece, tipo, a turma da Jacobra está mais acostumada para o restante da turma. Pronto. O investimento disso. Uma roupa dessa aqui, pessoal, custa uma média de R$250. A média de R$250 para você se tornar um apicultor. Claro que isso só esses dois itens. Aí a gente tem mais uma luva que custa uma média de R$30. E temos a bota que também custa uma média de 46 a 48. Depende aí de onde você for comprar. Então, basicamente, esses três itens, né, ou quatro, é o conjunto de quem quer fazer, de quem quer fazer aí o trabalho da apicultura. Estamos falando aí de mais ou menos R$400 de investimento. R$400 de investimento para você iniciar. Ok? Uma dúvida, porque assim, a gente comprou no Prau Agrícola, né? E só no olho nu eu estou vendo que seu material da roupa é bem melhor do que o nosso. E assim, a gente pagou esse preço de R$187 também em uma roupa, só que ela já é tudo junto, macacão, calça, e o material é fino, ou seja, Eric quando usa, tem que botar uma calça, outra camisa por debaixo para poder usar. E essa daí eu percebo, né, que ela é mais forrada, ela é mais consistente, assim, mas... Isso. Olha só, essa roupa aqui, ela foi feita em 2007 pela Praçabe. É uma roupa que a Praçabe não está fazendo mais. A qualidade dessa roupa mudaram muito, entendeu? Então, assim, as roupas que eles estão fazendo hoje, a gente aconselha as pessoas a ter. Essa aqui, você ia ter que botar uma calça jeans para você fazer o manejo, ok? E, mesmo assim, se você, dependendo da forma como você vai se abaixar e se as abelhas não estiver bem controladas, você vai receber algumas ferroadas. Então, essa roupa foi dos kits que a gente ganhou, que já foi uma roupa já ultrapassada, né? Vamos colocar assim. As que estão sendo feitas hoje tem mais qualidade que essa aqui. E fininha daquele jeito? Sim. Porque a gente comprou uma na casa do provavelmente vocês compraram de brim. Não serve. Se quer fazer trabalho com apicultura, tem que ser desse material para cima, ok? O brim é para levar ferroada mesmo. Você coloca duas calças jeans ou já era. Porque a gente tem alguns períodos, para a gente não abortar aqui, por exemplo, se a gente tem um manejo de inverno, as abelhas são menos agressivas. Mas quando a gente chega na época da florada, que começa a entrar alimento, meu caro, aí se prepare que o bicho vai pegar, entendeu? Então assim, é preciso você ter qualidade nos produtos que você vai ter, porque é a sua segurança que está em jogo. E em primeiro lugar, o apicultor tem que estar, isso tem que ser em primeiro lugar, a segurança dele. Segurança daquele que vai estar com ele ali, se é a esposa, se é o filho, independente, primeiro a segurança. Então, é o que a gente está vendo aqui, que é em relação à segurança, como luvas, botas, fumigador, né, que a Dayara falou um pouco sobre isso, e macacão, é a parte básica, né, para o acesso à atividade apícola. 4. Adquirir caixas padronizadas para apiculturas, e um dos padrões assim é o Longstrot. O Longstrot é esse padrão aqui, né, que é um padrão muito importante, porque tudo que você comprar no mercado brasileiro, todos vêm nesse padrão Longstrot. Então, se você for fazer na sua casa, dá para fazer? Dá sim. Então, eu quando comecei, eu fiz as minhas colmeias, mas eu fiz questão de seguir o padrão Longstrot, para que quando eu tivesse outras colmeias, ou adquirisse, comprasse, os mesmos materiais, porque a gente faz muito isso no apiário, pudesse não ter problema de encaixe. Isso é muito fundamental na questão da escolha e como você vai fazer. Se vai fazer, faça o certo. Se vai comprar, compre o certo. Ok? Deixa só para aproveitar o gancho. As nossas, a gente tem os meninos que produzem também, tem habilidade com isso.
E assim como a abelha com ferrão, tá? As abelhas sem ferrão também tem metodologia, tá? Então a gente está com uma colmeia ali, um modelo, que normalmente é utilizado para abelhas menores, iraí, abelhas que usam o tamanho de 12 centímetros, tá? Quando a gente vai para uma uruçu, uma abelha maior, o padrão que é utilizado vai de 20 a 24, a depender do tamanho de quem está fazendo. Tá? Então é praticamente o dobro da largura daquela e o dobro da altura. Então tem um padrão também para as meliponas, é diferente, tá? Então tem um padrão técnico, eu tenho até ali o escopo que posso mostrar depois, mas também tem metodologia para sem ferrão, a depender do tamanho da abelha. Que é o padrão ímpar, né? Que é o padrão mais indicado para a atividade de abelhas, é para todas as abelhas, né? Na realidade, sem ferrão. E para nós, abelha com ferrão, é o padrão Longstrot. Beleza? Tá uma bagunça assim, né? Mas faz parte. A outra parte aqui é a questão de você saber e conhecer também as funcionalidades da sua colmeia. Isso a gente vai mais para frente. Mas essa aqui é a demonstração para que vocês vejam. Essa é a colmeia de verdade, né? Você pode adquirir os seus enxames, capturar e por aí vai. Aqui dentro, para a gente iniciar, a gente tem uma cera, já tá aqui, vai voltar para derreter. Observe que para ser inserida, ou para que você tenha os seus enxames, também você precisa adquirir cera. E não é qualquer cera, tem que ser cera de pessoas idôneas que trabalham na apicultura, para que você não compre parafina e você vai ter problema com as suas abelhas. As abelhas vão morrer, a rainha não vai colocar postura, ou seja, e as campeiras, né, juntamente com as engenheiras, não vão resistir àquele tipo de cera e vão abandonar a colmeia. Então, as minhas colmeias estão indo embora. Tem que saber qual é o motivo. A cera você que produz, a cera você comprou de onde? O que está acontecendo? As abelhas estão roendo tudo, às vezes é roendo para jogar fora. E você achando que está roendo para puxar. Não, ela está tentando tirar o problema da colmeia. Então, tudo isso você vai começar a adquirir quando você passa pelo curso, e você vai tornando aí a sua mente mais voltada ao agronegócio agrícola. Então, 5, né? Escolher o local adequado para ser implantado o apiário. Isso é de fundamental importância. Eu quero montar o apiário, claro, você tem que saber, tem que estar uma média de 200 metros da rodovia, no mínimo, né? E 500 metros das casas à sua volta, né? Por quê? A gente, como eu falei, no verão é um comportamento, no inverno é outro. Então a gente precisa ter essa questão de segurança para que a gente não aconteça que tenha acidente. E quem é que vai ser ocupado normalmente? O apicultor. Você acha que alguém que vai ter um acidente, né, que não leve a morte de ninguém, por exemplo, mas que vai recorrer a você? Quem é que cria abelha? Olha, é Joãozinho. O Joãozinho vai me pagar. Não é assim que acontece? Então, para não ocorrer isso, vamos tratar a questão de segurança do apiário. Então, basicamente, não é só a questão da segurança, mas a questão também das flores, das floradas. Eu preciso compreender a questão das floradas, se naquele ambiente ali que eu quero montar o apiário tem flores, né? Quais as espécies que eu tenho ali, quais as espécies que florescem em determinados períodos aí do verão. Então tudo isso chama calendário apícola e eu preciso fazer as minhas anotações. Ah, mas eu vou fazer isso, por exemplo, de um ano para o outro. Pode ser feito assim. Não, eu quero vou começar a atividade da apicultura em 2023. Então aproveite agora, a partir de setembro, e comece a observar o pasto apícola que você quer colocar as suas colmeias. Vá lá de 15 em 15, a partir de setembro, observar. Olha, floresceu planta tal, anota no seu caderninho. Olha, floresceu depois do dia 18, do dia 25, do dia 1º de outubro, floresceu tal planta, anota lá. Então ali você vai formando o calendário apícola das suas abelhas para aquele específico apiário. Ok? 6. Proteger as colmeias dos raios solares e chuvas com uma cobertura para as colmeias, né? Exemplo, a telha de amianto, que é a telha de eternite, como todos conhecem. Então, se eu quero colmeias saudáveis, eu preciso proteger as minhas colmeias. Nunca, pessoal, colocar desse jeito aqui, né? Ó, e achar que está protegido. Não botei a madeira lá, a caixinha de madeira, nada disso. Principalmente no inverno. Tem que colocar aqui a telha com um comprimento de 80 centímetros, não coloque menos, porque a gente indica estudo, né? Eu fiz esse estudo aqui
E o que acontece? As colmeias que a gente colocou, uma média de 80 centímetros, todas conseguiram vencer e suportar a dificuldade do inverno. As colmeias que estavam apenas com o material, que algumas colmeias nossas, ela tem, né, um material de alumínio aqui, uma cobertura, elas foram embora, entendeu? Então, assim, quando as empresas vendem, ou muitas vezes alguns especialistas estudam, olha, faça isso, faça aquilo, às vezes é muito do pasto apícola, é muito daquele local. Para a nossa região, lá onde estão os nossos apiários, o que funciona é a telha de amianto com 80 centímetros, ok? Que suporta o vento nosso, que é muito forte em relação às colmeias, porque o vento, chovendo, faz a chuva bater nas colmeias, então o comprimento termina molhando só a lateral, mas a frente, o alvado, fica o quê? Enxuto, entendeu? Então é muito importante. E pegando, por exemplo, a telha, que não deu para trazer, e nunca colocando assim, por exemplo, aqui está dividido. Você sempre, ó, joga a maior parte para frente, que é a parte que você quer que haja a proteção, ok? 7. Auxiliar os enxames, né, com alimentação de subsistência. Só para poder pegar o gancho que você estava falando essa questão, porque assim, às vezes, gente, as pesquisas que a gente acaba lendo, algumas reportagens, muitas coisas estão na internet, lá não sei quem fez isso e deu certo, mas muitas vezes não vai servir pra gente, porque assim, nem todo conhecimento, né, vamos dizer, científico, vai combater o conhecimento cultural. E a gente tem que olhar muito para a nossa região, muito para a nossa área de trabalho, tudo isso, sabe? Porque às vezes, assim, Igor estava assistindo vários vídeos, aí teve um que Igor tentou e não deu mais certo, mas já teve outro que Igor assistiu da questão do bombom Igor. Uhum. E a gente fez aqui e acabou dando certo, sabe? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Às vezes até pego no pé de Admilson, não vou mudar, não sei o que. Eu disse, não, mas pra gente saber se realmente vai dar certo, a gente precisa sair um pouco da nossa zona de conforto para fazer um teste, para ver. Se não deu certo, a gente recua e volta. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, sim. Com certeza. E o apicultor, tanto o apicultor como o meliponicultor, ele precisa ser um estudioso constante. Ele precisa estar aprendendo constantemente a atividade, porque as coisas mudam, o tempo evolui, o clima sempre está nessa questão aí, a menos ou a mais, ou muda o clima. A gente depende do clima, na realidade, né, para a criação de abelha. Então, voltando aqui, auxiliar os enxames com alimentação de subsistência no período de inverno. Há, exemplo, proteínas, calórica, energética e por aí vai. Então, normalmente, o que acontece no inverno? A gente precisa entrar com alimentação. Que tipo de alimentação? Aí a gente precisa abrir a nossa colmeia, levantar os quadros, principalmente os quadros onde são depositados alimento, né, néctar e pólen, e ver o que está necessitando nessa colmeia. Por exemplo, se eu levanto o quadro aqui e observo que tem muito néctar, está me dizendo que está entrando néctar. Por exemplo, a gente tem colmeias agora, no apiário que temos, que eles estão lotados de néctar, no ninho, e em alguns quadros das melgueiras. Por que está ocorrendo isso no inverno? Porque naquele local ali, tem algumas plantas que florescem nesse período do inverno. Então, quem é que é beneficiado? Essas colmeias. Então, se eu, nesse quadro, está bastante néctar, e se eu levo esse aqui, levanto esse e acho aqui bastante pólen, eu não preciso entrar com alimentação naquela colmeia. Porque aquele pasto apícola está me dizendo o quê? Que está conseguindo abastecer a demanda das minhas colmeias. Agora, se eu chego lá, levanto, né, o quadro e eu fui procurar pólen e não tem pólen, isso está me dizendo que eu tenho que entrar com alimentação proteica. Eu preciso entrar com alimentação para que as abelhas consigam, a partir daquele momento, substituir a alimentação da natureza que está em falta. E qual que é essa alimentação, por exemplo? Isso aqui. Isso aqui é um bife proteico, tem 200 gramas. E isso aqui a gente normalmente pega uma faquinha e faz vários cortes, coloca em cima dos quadros de ovos, né, e crias, para que as abelhas comecem a fazer ali o armazenamento, e a partir daquele momento a postura da rainha, que durante toda a sua vida ela consome geleia real, ela vai voltar a fazer postura. Por quê? Por exemplo, as abelhas são inteligentíssimas. Se ela percebe que não está entrando alimento, néctar, pólen,
Você acha que ela vai colocar, já que uma rainha pode chegar a produzir uma média de 2.000 ovos dia, 3.000 ovos dias, depende muito do tipo da rainha. Você acha que ela vai continuar colocando ovos na mesma frequência, sabendo que as suas filhas vão nascer e vão passar fome? Elas não colocam. Então ela reduz os ovos naquele quadro e posteriormente, reduzindo a postura, o que vai acontecer? Vai faltar abelhas. Então, por isso que a alimentação proteica e energética, ela precisa ser aliada do apicultor. E o apicultor precisa compreender isso. E se ele não alimenta as abelhas, ela vai ficar a Deus dará, né? Ou seja, elas não, pode falar. O bife proteico tem o que? Qual é a composição disso que vocês falam? Pronto. Esse bife proteico aqui tem uma média de 20% de carboidrato. É um bife simples que substitui, né, normalmente o que a gente vê por aí, que é a questão da soja, sabe? Da levedura de cerveja. Esse aqui tem milho, pó do milho, mel e um pouquinho de sal, normalmente a gente coloca, né, para dar o balanço, e um pouco também de própolis, 3 ou 4 gotas, mas depende da quantidade que você vai preparar. Colocou aí, faz a mistura direitinho. O mel vai fazer o papel de conservante, o própolis vai fazer o papel de combater as bactérias, né, de fortalecer as abelhas e não deixar que as doenças, né, o clima, faça ali qualquer tipo de contaminação. E aí o que acontece? Quando você entra com essa alimentação, que parece simples, mas não é, que você também pode pegar o pólen. Eu vou fazer 1 quilo, a cada quilo, aliás, a cada 2 quilos de açúcar, você vai colocar 100 gramas, essa quantidade aqui, do pólen, vai pegar, vai bater no liquidificador, vai fazer ele ficar um pozinho, mistura nessa alimentação, você tem uma alimentação com quase 40% aí de carboidrato nas suas comidas, ou seja, a postura dessa rainha vai dar um boom em pleno inverno. Aí você precisa ter outro tipo de manejo, que é você saber e conhecer as suas colmeias, para que ela está sendo ali montada, se é para produzir mel, se é para divisão de enxames. Então a partir daí você precisa ter a compreensão de onde você quer chegar. Eu quero produzir mel? Eu quero produzir enxames? Então a partir daí você vai se controlar na questão da alimentação. Se, por exemplo, você está no inverno, você não quer um enxame tão grande, mas que não desça de 60 mil abelhas, você vai colocar uma média de 150 gramas dessa alimentação ali a cada 15 dias. E depois, se faltar néctar, você complementa com um pouco de xarope. E aí você vai fazendo esse balanço e o tempo vai passando. Quando chega no período ali, próximo a setembro, em agosto, é a hora de você fazer. Eu tenho 60 mil abelhas, eu quero agora 80. Porque quem tem 60 mil abelhas não produz mel na apicultura, ok? Produz mel no ninho, mas não produz mel nas melgueiras. É bom a gente entender isso. Então, eu quero 80 mil abelhas, eu quero 120 mil abelhas na minha colmeia. O que você vai fazer? Entrar a partir de agosto, dia 1º, toda semana, com bastante alimentação. Mas se a natureza não estiver oferecendo tanto o xarope e quanto também a questão da proteína. Alguém tem alguma dúvida? Até aí? Vamos lá? Pessoal, fala, viu? Participe. Manter a limpeza e sanidade apícola na colmeia, com permanente controle de varroas e forídeos, que é o inimigo natural das duas atividades, tanto da meliponicultura quanto também da apicultura. Então, se eu preciso ter essa questão de controle da sanidade, eu preciso saber ir visitar o meu apiário. O apiário você precisa ir toda semana no seu apiário, ou no máximo 15 dias. Então, por quê? Em um momentinho desse, ocorre um ataque, por exemplo, de taioca, né? Se o seu enxame não tiver enxame forte, pessoal, não morre por causa de taioca. Pode colocar isso aí e eu garanto para você, não morre. Ou seja, elas não deixam a taioca entrar. A taioca seria formiga? É uma formiga grande, né? Maiorzinha. Tem taioca, tem formiga de fogo, todos esses inimigos naturais gostam, mas gostam de enxame fraco. Florídeos gosta de enxame fraco. Nunca você vai ver florídeos nem enxame forte. Nunca você vai ver, por exemplo, taioca dentro da caixa de enxame forte. Nunca, nem nenhum tipo de formiga. A gente teve um teste no apiário, que a gente tirou com o apiário escola, e quando a gente chegou lá tinha mais em cada colmeia, aquelas 12 que eu falei,
Em cada colmeia tinha uma média de 2 kg de formiga. E umas 100 abelhas, mais ou menos, a 200 abelhas em cada monte de formiga desse. Então eu fiquei assim com o cara, caramba, por que isso aconteceu? Né? E aí eu fui observando, fiz o manejo todo completo e fui observando as colmeias tudo topada. Ou seja, colmeias de 80, 90 mil abelhas. As formigas não têm sossego. Se elas tentarem, elas morrem. Entendeu? Ou seja, elas não conseguem invadir. Resumindo, elas não conseguem invadir colmeia forte. Colmeia fraca, elas fazem a festa, expulsam as abelhas de dentro e ponto. 9. Efetuar a colheita do mel quando os favos estiverem maduros. Exemplo, favos operculados. Ou seja, isso aqui, pessoal. Cadê aqui? Isso aqui é um favo. Olha aqui. Ok? Para que eu retire esse favo, eu preciso que ele esteja completo e vai ter uma cera branca, né? Normalmente aqui em cima, era para eu colocar no slide, terminei não colocando. E aí vocês vão observar aí, nesse momento que está todo fechadinho, aí sim eu posso colher. O mel está maduro. Por quê? Se eu, na minha ganância, quero colher o mel não está operculado, o que vai acontecer? Vai azedar. Porque parte desse mel ainda está néctar, né? Ainda está com muito excesso de néctar, muito açúcar ainda e muita água. Ou seja, o mel ele tem uma porcentagem de água muito baixa. Muito baixa. Por isso que quando a gente, normalmente os apicultores antigos colocam assim, não, eu tenho 1 litro de mel. 1 litro de mel é 1,4 kg. Então o nosso mel, o apicultor, não vende mel a litro. Ok? Se eu vou vender no litro, eu tenho que vender a 1,4 kg no litro. Que hoje, na Jarcoba, custa R$70. Né? 75, né, Janine? R$75. Ou seja, a gente precisa mudar a mentalidade, tanto do manejo integrado, quanto também da venda, da comercialização dos produtos das abelhas. 10. Para manter a qualidade do mel para extração, deve-se utilizar de equipamentos e recipientes, centrífuga higienizadas, além de utensílios limpos, mais boa aula a todos, né? Que a gente vai continuar para outra parte. Então, assim, tudo que é colocado, por exemplo,